Olá, boa tarde para você que acompanha o canal Gov nesta quinta-feira, 11 de abril. Estamos no ar com o Gov Informa, trazendo as notícias e ações do governo federal para você. As estimativas para a produção nacional de grãos na safra 2023-2024 foram ajustadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados apontam que a produção deverá atingir um total de 294 milhões de toneladas. Isso representa uma redução de 8% em relação à safra do ano passado. De acordo com a Conab, a quebra se deve à atuação do fenômeno El Niño, que em 2023 teve influência negativa desde o início do plantio até as fases de desenvolvimento das lavouras. Por outro lado, a produção de alimentos como arroz e feijão registraram alta depois de 12 anos de diminuição na área plantada dos dois grãos. O governo federal tem se dedicado muito no aumento da produção de alimentos do nosso país, e o feijão e o arroz estão nas nossas prioridades. Como vocês sabem, nós tivemos o plano safra recorde, 441 bilhões de reais, voltou o plano safra da agricultura familiar, que foram 77 bilhões de reais disponíveis, com juro mais barato para quem optar em produzir alimentos. A inflação oficial no Brasil desacelerou na passagem de fevereiro para março, de acordo com o IBGE. É o que mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registra a variação de preços no país. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial a cada mês. Em março, a inflação desacelerou em relação a fevereiro, subindo apenas 0,16%. No mês do Carnaval, o índice estava em 0,83%. Assim, no primeiro trimestre do ano, a inflação acumulada chegou a 1,42%. A inflação está controlada no Brasil. A gente vem dizendo isso reiteradamente, que a inflação está cada vez menor no Brasil. Nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário. A massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa. Nos últimos 12 meses, a inflação total foi de 3,93%, um número abaixo da expectativa do mercado financeiro, que acreditava numa alta de 4,01%. A meta da inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%. A expectativa é que a gente consiga cumprir a meta, né? Salvo algum choque externo muito grande ou alguma questão climática muito fora da expectativa do que se possa imaginar, é que a gente consiga cumprir a meta inflacionária, mas para além dessa questão da meta, é que a gente está realmente numa trajetória de controle da inflação. O IBGE analisa todo mês 9 grupos de produtos e serviços. Em março, 6 tiveram ganho de preços e 3 tiveram queda, especialmente o setor de transportes, com um índice de menos 0,33%, graças a uma alta menor dos preços de gasolina e um recuo das passagens aéreas, que chegou a baratear 9,14%. O grupo Transportes registrou queda de 0,33%, influenciado principalmente pela queda de mais de 9% das passagens aéreas. Entre os combustíveis pesquisados, gasolina e etanol registraram alta, enquanto que óleo diesel e gás veicular tiveram quedas de preços. No caso do grupo Alimentação e Bebidas, a inflação em março foi de 0,53%. Porém, comparando o índice atual com o mês de fevereiro, é visível o viés de queda. Naquele mês, a alta era de 0,95%. Os alimentos como um todo, eles tiveram uma queda. Então, isso daí é realmente algo muito importante, porque
Passado o período de começo do ano, a gente conseguiu fazer um ajuste, digamos assim, entre a oferta de alimentos e esse ajuste climático, ou seja, a gente está com uma certa normalidade nessa área. Então, por isso que os alimentos, mesmo os fora de casa, tiveram uma queda daquilo que se imaginava. Toda a expectativa era que se tivesse um aumento maior de preços e o resultado foi muito melhor. O sonho da casa própria mais perto de milhares de famílias no país. Foi anunciado nesta quarta-feira o resultado da seleção de propostas de 112 mil residências do Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades. São mais de 11 bilhões de reais em investimentos. As 112 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural e entidades vão beneficiar mais de 400 mil pessoas em todo o país, com prioridade para quilombolas, povos indígenas e mulheres chefes de família. O investimento previsto é de 11 bilhões de reais. Na modalidade rural, foram selecionadas propostas para a construção de 75 mil moradias, que devem atender a 300 mil pessoas em 1.200 municípios. O público-alvo são os beneficiários da faixa Rural 1, com renda anual de até R$ 31.600. O investimento será de 5 bilhões de reais. As propostas foram enviadas por organizações de agricultores e trabalhadores rurais. Famílias que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, ou que estejam em situação de emergência ou calamidade, ficam isentas de pagar a contribuição de 1% sobre o valor da construção ou reforma da unidade habitacional. O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, ministros e representantes de movimentos sociais. Das 75 mil unidades do Minha Casa Minha Vida Rural, que estamos selecionando hoje, 37% são destinadas a comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais e aos assentados, ministro Paulo. São mais de 14 mil moradias para famílias quilombolas e quase 6 mil para os indígenas. Em relação ao Minha Casa Minha Vida Entidade, os números também são impactantes. Ministro Márcio Macedo, são mais de 37 mil moradias sendo selecionadas hoje e também superando a meta inicial. A modalidade Minha Casa Minha Vida Rural considera a região onde está sendo construída, né, a cultura e as características da região, né, da forma que aquelas famílias camponesas vivem, né. Então, no norte do país é um projeto, né, considerando a realidade, no nordeste é outro, no sudeste assim, no centro-oeste assim, nas diferentes regiões. Na modalidade entidade, que vai contar com investimento de 6 bilhões de reais, foram aprovadas cerca de 440 propostas de movimentos de luta por moradia. Essa modalidade oferece financiamento subsidiado para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Mais de 148 mil pessoas devem ser beneficiadas com a entrega de 37 mil moradias em 269 municípios. O valor para cada família, que será pago com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, varia entre 130 e 164 mil reais, dependendo do tipo de construção, casa ou apartamento e da região em que a unidade habitacional será construída. Se o programa trouxe muito avanço, ele precisa trazer ainda mais. Nós vivemos num país, ainda existem 8 milhões de pessoas que não têm um teto para morar. E nós não podemos mais dormir com esse barulho. O Minha Casa Minha Vida Entidades é o caminho que as entidades aqui encontram e acham possível para resolver esse problema de déficit habitacional no nosso país. No começo, havia muita gente que tinha dúvida se as entidades teriam condições de construir casa. Muita gente dentro do governo. Não, o Lula vai dar casa para a entidade. Vai dar casa para a entidade, eles não sabem fazer, sabe? De vez em quando aparece uma denúncia de corrupção numa cooperativa de trabalhadores em algum lugar, sabe? Então, essa denúncia já é própria para você não acreditar no povo. Não dê para ele fazer, porque ele não sabe lidar com dinheiro. Quem sabe lidar com dinheiro é rico.
Então nós vencemos esse preconceito e você não sabe já do orgulho. O orgulho. Quase que eu levanto para te dar um beijo na testa quando você disse que as entidades fazem casa melhor do que os empresários. As provas do concurso nacional unificado estão chegando. Mais de 2 milhões de inscritos vão disputar cerca de 6.500 vagas. E qual o perfil desses brasileiros e brasileiras que querem ingressar no Serviço Público Federal? Confira aí na reportagem de Graciele Bittencourt. Suzana tem 22 anos e se formou no ano passado em ciência política. Ela está em busca do primeiro emprego e decidiu fazer o concurso público unificado. O perfil dela é o mais comum entre os inscritos. 80,3% do total de candidatos do CNU tem entre 20 e 44 anos. O bom é porque tudo depende só de mim, então depende do meu esforço. E eu sei que com esforço, se não for nesse, eu vou continuar tentando até dar certo. É interessante observar que essa faixa etária corresponde a pouco mais de 38% do conjunto da população. Mas eles são a maioria dos inscritos no concurso público unificado. E esse interesse dos jovens adultos de entrar para o Serviço Público Federal pode gerar uma renovação dos quadros públicos. O concurso nacional unificado trouxe um modelo inovador de seleção de servidores públicos. A ideia é promover a igualdade de oportunidades de acesso e priorizar as qualificações que serão realmente necessárias para o desempenho das funções. Eu acredito que essas funções dentro do serviço público, elas permitem uma melhor estabilidade e, enfim, é uma oportunidade incrível aí para qualquer brasileiro. Falta menos de um mês para a aplicação das provas que estão marcadas para o dia 5 de maio. Essa professora de português e redação dá dicas para quem quer uma das 6.640 vagas neste que será o maior processo seletivo para o serviço público da história. Fazer muito exercício, tá? Bastante exercício, treinar, manter a constância e ler bastante. Nós temos um concurso que trabalha bem a diversidade, políticas públicas, então ter conhecimento dessas legislações, conseguir perceber ali, principalmente para a redação, né? Às vezes o candidato fica muito preso naquilo que ele acha, aquilo que ele acredita, e ele precisa de estar aberto aí para essa questão da diversidade mesmo, da pluralidade, ler bastante sobre isso, tecnologia, para ele conseguir produzir uma boa redação. Fica a dica. O BNDES segue investindo em sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Depois de apoiar ações em defesa dos manguezais, o banco passa a selecionar projetos de pesquisa e preservação de corais no litoral do país. O investimento será de 60 milhões de reais. Os recifes de coral abrigam uma grande quantidade de formas de vida marinha. Cerca de 65% dos peixes de água salgada vivem por ali. Essas estruturas estão distribuídas nos 3.000 quilômetros da costa que vai do Maranhão ao sul da Bahia. As únicas no Atlântico Sul. Para proteger esses ambientes, União e estados e municípios mantêm unidades de conservação nas estruturas maiores. E agora o BNDES está selecionando projetos para fortalecer a proteção e preservar essa riqueza marinha no litoral nordestino. E eles estão sendo fortemente agredidos e ameaçados. Nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos conhecer com mais profundidade, ter medidas de mitigação, de proteção, de fiscalização, rigor na proteção dos corais, que tem um peso, tem estimativas muito relevantes da importância que isso tem, por exemplo, no turismo da nossa costa. Preservar um recife de corais vai muito além da beleza que ele oferece. Trata-se de um abrigo usado para a desova e a procriação de peixes marinhos. Cerca de 1/4 de todas as espécies dependem desse ambiente para sobreviver. Além disso, os corais ajudam a proteger as comunidades costeiras de tempestades e de erosão provocada pelas ondas que estão cada vez maiores com o aumento do nível do mar em todo o planeta por causa das mudanças climáticas. Nossas águas estão muito aquecidas e os corais estão morrendo.
Então, antes tarde do que nunca, é muito necessário a gente estar desenvolvendo ações de proteção e de conservação desses ambientes. Há uma importância econômica, há uma importância ambiental, né, em termos de preservação da biodiversidade e preservação dos serviços ecossistêmicos que os oceanos, em particular os recifes de corais, prestam, mas também tem uma importância singular na segurança alimentar das populações que sobrevivem desses ambientes. Os corais estão entre os ecossistemas mais pesquisados em universidades. Há mais de 40 anos, os cientistas estudam formas de garantir sua preservação. E em 2003, surgiu aqui no Brasil o coral vivo, que hoje é uma referência nacional e internacional na pesquisa e defesa da costa coralínea brasileira. O Projeto Coral Vivo vem trabalhando nessa iniciativa, né, há 20 anos. Esse edital ele vem em uma hora muito importante, né, para que nós possamos focar esforço e energia em prol da conservação desses ambientes tão importantes para nós. Para participar do BNDES Corais, é preciso ser uma instituição sem fins lucrativos que pode montar um consórcio. O valor mínimo de cada projeto é de R$ 5 milhões, sendo que 50% são recursos não reembolsáveis do BNDES e os outros 50% deverão ser captados de outras fontes. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 5 de julho. Não são episódios que nós vamos estar lançando e ações específicas, mas toda uma preocupação com a sustentabilidade, seja do ponto de vista, né, dos investimentos que nós fazemos em infraestrutura. Nós estamos querendo que essa pauta do BNDES Verde e do BNDES Azul passe a permear o conjunto das nossas agendas. Vamos falar agora sobre o processo de modernização das estradas federais. O Ministério dos Transportes promove hoje o primeiro leilão da concessão rodoviária deste ano. E o repórter Dima Soldi tem as informações. O leilão contempla um trecho da BR-040 em Minas Gerais, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora. Essa licitação está prevista no novo PAC. O contrato garante investimentos de quase 9 bilhões de reais ao longo de 30 anos. São 232 quilômetros de extensão, que vão ganhar novos investimentos e também duplicação. Vence o leilão a empresa que oferecer o maior desconto na tarifa básica de pedágio. Cerca de 900 quilômetros da BR-040 em Minas Gerais já haviam sido concedidos à iniciativa privada em 2013, mas em 2017 a empresa devolveu a concessão, alegando prejuízos financeiros. O GovInforma fica por aqui. Nós voltamos às 4 da tarde com mais informações do governo federal. Para saber mais notícias, baixe o nosso aplicativo Canal Gov. Uma ótima quinta-feira para você. Até a próxima.